expulso do Éden. Não por desobedecer cegamente, mas porque carregava dentro de mim algo que o paraíso não podia tolerar. Eu sentia demais, eu via demais, eu queria demais. Matei meu irmão, e sei disso. Sei cada detalhe, cada instante em que o sangue escorreu, cada grito que ecoou em minha mente. Mas se você acha que me arrependo, está enganado. Não me arrependo porque o arrependimento exigiria que eu me tornasse alguém que eu nunca fui. E eu já sabia que não podia ser como Abel. Abel, sempre Abel. Aquele sorriso perfeito, aquela leveza em tudo o que fazia. Até Deus parecia sorrir mais para ele, como se cada gesto meu fosse imperfeito por comparação. Eu tentava ser como ele, juro que tentava, mas quanto mais eu tentava, mais a diferença gritava em meu peito. Quando a fúria explodiu, eu não pensei em maldade, pensei em justiça, ou pelo menos no que eu acreditava ser justiça. Abel tinha tudo o que eu desejava: a atenção dos meus pais, a afeição de Deus, a leveza que jamais me seria concedida. E no instante em que o ataque aconteceu, houve clareza na minha mente. Não era apenas raiva, era a percepção de que a vida, mesmo perfeita, podia ser injusta. A marca não veio imediatamente. Ela cresceu comigo, primeiro na mente, depois na carne. O calor que sinto na pele é o mesmo que senti no coração quando compreendi que não havia volta. O Éden ficou atrás de mim, os rios que cantavam, as árvores que abraçavam a luz e as flores que exalavam o perfume da criação, tudo se perdeu. E eu fiquei com o silêncio, com o vazio, com o peso da escolha que fiz. Meus pais. Eu os amava, mas eles não podiam compreender o que eu sentia. Eles viam Abel, sempre Abel, como a perfeição em forma de filho. Eu tentava mostrar meu valor, mas cada gesto era medido, comparado e sempre insuficiente. Eva, com seu olhar cheio de ternura, me fazia sentir culpa e vergonha. Adão, com seu orgulho contido, parecia sempre sorrir para Abel de forma que eu jamais receberia. E Deus caminhava conosco e ainda assim parecia que sua atenção se desviava sempre para o outro. Havia momentos em que pensei ter sua aprovação, momentos em que sua presença parecia me envolver, mas eram raros, passageiros, e logo eu percebia, ele sempre estava a um passo à frente, observando, julgando e talvez entendendo mais de Abel do que de mim. Não digo que não senti culpa. Senti, como uma lâmina invisível cortando o meu peito, lembrando-me do que fiz. Mas não havia arrependimento no sentido humano. O arrependimento exigiria humildade que eu não podia sustentar, porque, na verdade, eu tinha razões. Razões que ninguém queria ouvir. Abel me provocava sem intenção, apenas existindo. A atenção que recebia de nossos pais era constante, e a minha, rara. Mesmo em pequenas coisas, ele parecia destinado à aprovação. Quando Deus olhava para nós, os olhos dele buscavam Abel. E eu permanecia à margem, percebendo cada sorriso, cada gesto, cada olhar e sentindo-me menor. Aos poucos, a raiva se transformou em algo mais profundo. Não era apenas ódio de Abel ou de Deus. Era ódio do próprio mundo que permitia que eu me sentisse insignificante.
Era a compreensão de que a perfeição pode ser cruel. E foi assim que eu desobedeci. Não por rebeldia pura, mas por desespero. Porque se o paraíso não podia me oferecer justiça, eu mesmo a buscaria, de minha forma, dentro dos meus limites humanos. A noite veio sobre o Éden como uma cortina silenciosa, e eu fiquei sozinho. O som dos rios ainda chegava aos meus ouvidos, mas era distante. As árvores, que balançavam com o vento, pareciam zombar de minha impotência. Os animais, que antes corriam para mim com confiança, agora me olhavam com estranheza. Tudo se lembrava da pureza que eu havia perdido. E a marca, ainda invisível para o mundo, mas ardente para mim, começou a pulsar em minha mente. Fui para longe, caminhando sem destino. O Éden ficou atrás, um mundo perfeito que eu destruí e que ao mesmo tempo me destruiu. E ali, na solidão, percebi que minha mente não conhecia descanso. Cada lembrança de Abel, cada riso de Deus, cada gesto de meus pais, tudo se transformava em punhais que cortavam meu coração. Mas ao mesmo tempo, havia uma estranha clareza. Eu sabia o que fiz. Eu compreendia a magnitude do ato. E ainda assim, não me arrependia completamente. Porque havia verdade na minha raiva, na minha dor, na minha solidão. Abel recebeu tudo e eu recebi o vazio. Deus sabia disso, meus pais também. E a marca me lembraria eternamente disso, que fui humano, falho e consciente. Mesmo afastado do Éden, ainda sentia o perfume das flores, o frescor dos rios, o calor do sol que jamais me aqueceria da mesma forma. Tudo estava lá e eu não podia mais tocar. Eu não era apenas um exilado físico, era um exilado de mim mesmo. Minha mente, meu coração, minha alma, todos carregavam a ferida que eu mesmo abri. E ainda assim, havia força em minha consciência, porque eu entendia minha própria natureza. Eu sabia que Abel era puro, que meus pais eram bons, que Deus era justo. E ainda assim, nada disso apagava a ferida dentro de mim. Eu tinha razões. E essas razões, por mais sombrias que fossem, eram minhas. Quando caminho pela terra agora, vejo sombras de minha antiga vida. Vejo lembranças do Éden em cada árvore, em cada rio, em cada animal. Mas a beleza não me toca mais. Ela apenas me lembra de que eu fui removido, expulso, marcado. E que por mais que saiba da injustiça, por mais que entenda o que fiz, eu sou o responsável. O ódio, a culpa, a marca, tudo isso vive em mim. E ainda assim, parte de mim ainda se justifica. Porque se Deus amava Abel mais, se meus pais não podiam me ver como eu via a mim mesmo, se o paraíso não ofereceu espaço para minha dor, quem poderia realmente me culpar? Eu me culpo sim, mas também me compreendo. E é nesse paradoxo que caminho agora, entre arrependimento e recusa, entre dor e justificativa, entre humanidade e maldição. Vi o mundo lá fora,
O mundo lá fora ainda não viu a extensão do que a marca significa. Eles verão. Porque a marca que carrego não é apenas um castigo, é um aviso. É a prova de que até no paraíso existe dor e que a justiça, por vezes, está ausente mesmo nos corações divinos. Fui lançado fora do Éden, mas a expulsão não me libertou, apenas me mostrou o vazio que carregava dentro. Cada passo na terra árida, cada pedra sob meus pés, cada sopro de vento carregava a lembrança do paraíso que perdi. O Éden continuava em minha mente, intocado, perfeito, inalcançável. E eu, marcado, exilado, caminhava entre sombras de minha própria culpa e raiva. A marca queimava em minha pele como um lembrete constante. Ela gritava ao mundo quem eu era: um assassino, um desobediente, um excluído. E todos que cruzavam meu caminho a viam. O medo nos olhos dos outros era música para a minha consciência, mas não me dava alívio, apenas reforçava que eu estava sozinho e incompleto, mas consciente. A memória de Abel me perseguia como uma sombra viva. Cada lembrança de seu sorriso, cada gesto de aprovação divina era uma facada que eu carregava comigo. Eu o matara e sabia, de algum modo, que nunca poderia me perdoar totalmente. Não por não querer, mas porque parte de mim ainda acreditava que o ato fora necessário. Ele havia sido escolhido, sempre. E eu fui deixado à margem, uma sombra que finalmente decidiu mostrar sua face. Ainda assim, havia momentos em que a dor me esmagava. Momentos em que a memória do Éden e de Deus caminhando comigo me fazia questionar minhas próprias ações. Eu sentia o peso do sangue de meu irmão, a profundidade da desobediência, a gravidade da expulsão. Mas mesmo nesses momentos, o arrependimento puro jamais se enraizava. Porque, junto com a dor, havia a verdade que eu não podia ignorar. Eu agi como precisava agir. Eu existia em um mundo que nunca me ofereceu justiça. O tempo lá fora era diferente. Não havia rios cantando, não havia árvores que tocavam a luz com suavidade, não havia animais que respiravam harmonia. Tudo era bruto, duro, impiedoso. E nesse mundo percebi algo que antes jamais havia entendido. O Éden não era apenas um lugar de perfeição. Era uma prisão que escondia a verdade sobre o poder, sobre a escolha, sobre a dor. Os anjos caídos começaram a surgir em meu caminho. Sombras e figuras que conheciam a solidão, o rancor e o ódio. Eles se aproximavam com curiosidade e cautela, como se pressentissem a força que eu carregava dentro de mim. Não eram meus aliados, mas também não eram inimigos. E ainda assim, havia uma conexão silenciosa entre nós. Reconhecimento de um mundo que nos rejeitara, de um poder que nunca deveria ser liberado, mas que se fazia sentir. Eu aprendi com eles. Aprendi que a raiva podia se tornar força, que o ressentimento podia ser moldado em estratégia, que a marca não era apenas punição, mas também potencial. Eles me ensinaram a ouvir a escuridão dentro de mim, a entendê-la, a aceitá-la sem me tornar refém dela. E no silêncio do mundo exterior, eu percebi que poderia existir algo além do arrependimento, o poder da minha própria vontade, alimentado pela injustiça que me fora imposta. Mas não se engane, eu ainda sinto o peso do que fiz.
O sangue de Abel manchava não apenas o chão do Éden, mas minha própria essência. Eu sabia que havia destruído algo que jamais poderia ser reconstruído. E essa consciência era aguda, constante, como uma lâmina que nunca se embota. Mesmo assim, a culpa e o ódio coexistiam em um equilíbrio instável. Eu sabia que Deus me observava, ainda que à distância. E eu o questionava silenciosamente em cada passo, em cada momento de solidão. Por que ele permitiu que Abel fosse amado e eu não? Por que permitiu que eu sentisse profundamente a injustiça e então me punisse por reagir a ela? O silêncio dele era quase mais cruel que a própria expulsão. Havia dias em que desejava retornar, mesmo sabendo que jamais poderia. Desejava tocar a terra do Éden, ouvir novamente os rios, sentir o ar carregado de perfeição. Mas então a marca queimava minha mente, lembrando-me de que não havia retorno, que eu era diferente, que eu estava separado. E que talvez em algum nível isso fosse justo. Os humanos que encontrei no mundo fora do Éden eram estranhos, rudes e frios. Eles me olhavam com medo, curiosidade, às vezes desprezo. A presença da marca fazia com que sussurros me seguissem, que olhares se desviassem. E no início isso me enfureceu. Como ousavam me julgar por um crime que em minha mente tinha razão? Mas aos poucos aprendi a entender o poder de ser temido. A solidão e o medo se tornaram meus companheiros. Aprendi a caminhar entre os vivos e os mortos, entre os que amam e os que desprezam. E a cada passo minha compreensão sobre o mundo se aprofundava. Eu não era apenas Caim, o exilado. Eu era a manifestação da dor, da injustiça e do poder que nasce da rejeição. A lembrança de Abel ainda queimava em mim, mas não era apenas ódio. Havia algo mais, algo que eu não podia nomear completamente. Respeito, inveja, reconhecimento daquilo que eu destruí. E essa mistura se tornou meu combustível. Se eu havia sido marcado e expulso, ao menos poderia existir no mundo com minhas próprias regras, minha própria lei. Deus talvez pensasse que a expulsão seria suficiente para me ensinar humildade. Ele talvez acreditasse que eu me curvaria diante da perda, diante da culpa. Mas não. Eu aprendi a caminhar sozinho. Aprendi que a força interior não depende do perdão de ninguém, nem mesmo do Criador. E cada passo que dou fora do Éden reforça isso. Os anjos caídos permanecem comigo, às vezes em silêncio, às vezes em conselho. Eles reconhecem em mim aquilo que o mundo recusou, a intensidade do ressentimento transformado em poder. E eu os escuto, mas sigo meu próprio caminho, porque mesmo a escuridão deles não é igual à minha. A minha escuridão é uma mistura de culpa e raiva, arrependimento e orgulho, justiça e vingança. O mundo lá fora é vasto, e ainda sinto o Éden me observando, distante e perfeito. Mas já não existe desejo de retorno. O que resta é compreender a própria natureza e aprender a viver com ela. Porque a vida não se resume a perdão ou castigo. Ela se resume ao que fazemos com aquilo que nos é dado ou negado. E assim, sigo. Caminho entre sombras, entre medo e curiosidade, entre lembranças do passado e percepções do presente. E cada homem e cada mulher que encontro é um reflexo do que poderia ter sido, do que foi perdido, do que Abel representava e do que eu destruí. E em cada reflexo vejo uma lição. A injustiça do mundo não será corrigida, mas pode ser enfrentada. A marca na minha pele ainda arde, mas não é apenas dor. Ela é lembrança, força, identidade. Ela me lembra de quem eu sou, do que fiz, do que perdi e do que ainda posso ser. E no silêncio da noite, ao contemplar estrelas que jamais vi no Éden, penso,
Talvez a justiça divina seja um conceito que eu nunca compreenderia completamente. Mas a minha justiça, essa eu posso definir. Não há arrependimento absoluto em meu coração. Há reconhecimento, consciência, lembrança. E a raiva, sim, raiva de Abel, de meus pais, de Deus, do Éden, do mundo. Mas essa raiva não me destrói. Ela me define. Ela me molda. Ela me acompanha enquanto caminho, enquanto respiro, enquanto existo. Fui lançado fora do Éden, e cada passo no mundo novo queimava como ferro vermelho. A terra era áspera, cheia de pedras e vento cortante. Eu não sentia mais o frescor dos rios, nem o perfume das flores. Sentia a ausência, o peso do que o perdera, e junto o eco dos gritos silenciosos que ainda moravam em minha mente. Abel, meus pais e Deus. A marca ardia, lembrando-me constantemente de que não havia retorno, não havia perdão, não havia lar, apenas eu e a sombra que carregava. Ao longe, entre o horizonte quebrado de árvores mortas e cidades abandonadas, surgiram eles, os anjos caídos. Não eram como nada que eu já tinha visto. Não havia pureza, não havia paz. Cada um parecia uma escultura viva de raiva, abandono e poder bruto. Suas asas estavam queimadas e rachadas, mas vibravam com uma energia quase palpável. A ponta de cada pena parecia capaz de rasgar não apenas carne, mas alma. Ao se moverem, sentia o peso da presença deles pressionar meu peito, e a marca que ardia em meu braço respondia, lembrando-me, Abel, meus pais e Deus, tudo que eu havia perdido e que ainda alimentava minha raiva. Seus corpos eram feitos de tensão e cicatrizes, músculos rigidamente controlados, veias pulsando energia obscura, pele de tons que iam do cinza translúcido ao vermelho profundo, marcada por veios negros que se contorciam a cada gesto. E os olhos... os olhos... Alguns brilhavam como brasas, outros eram abismos que devolviam apenas o vazio absoluto. Cada olhar penetrava minha mente, desvendando segredos que eu pensava enterrados, perfurando cada memória do Éden, cada lembrança de Abel, cada arrependimento que ainda ousava existir. E então havia uma sedução naquele olhar, um convite irresistível, silencioso e perigoso. Aceite quem você realmente é. A primeira aproximação me paralisou. Um deles abriu as asas lentamente e a sombra engoliu a rua. O cheiro era metálico, quente, misturado com fumaça e carne. Era ameaça e promessa. A pressão mental que emanava me fez ajoelhar, mas algo dentro de mim se ergueu. Um desafio silencioso, um reconhecimento. Eu sabia que não poderia ser mais o mesmo. Não houve palavras, apenas imagens, emoções e sensações que queimavam a mente. Raiva, desejo, ódio absoluto, fome de poder, tudo foi injetado na minha consciência. A marca pulsava como nunca antes. Vi diante de mim o que eu poderia ser: força ilimitada, domínio sobre os homens, controle do medo, prazer na devastação. Tudo que o Éden me negara, estendido diante de mim, esperando que eu aceitasse. E aceitei. Os primeiros dias foram testes. Eles me fizeram caminhar entre cidades inteiras, observando humanos, absorvendo cada gesto, cada olhar, cada respiração.
Veja como temem e desejam ao mesmo tempo. Use isso. Transmitiam diretamente na mente. Cada instrução corroía o pouco de inocência que restava. Eu me tornava algo que o Éden jamais permitiria. Um ser movido por raiva e inteligência, por ódio e poder. Alimente a raiva, diziam. Não peça perdão. Não hesite. Use a dor, a rejeição, a injustiça. Transforme-a em força. Aprendi a absorver medo e desesperança. Cada olhar lançado à minha marca agora era combustível. Cada gesto humano, cada ato de crueldade ou malícia me moldava. Não era mais apenas Caim. Era uma força crescente, uma sombra viva que aprendia a dominar. Eles me ensinaram a dominar não apenas o físico, mas a mente. A dor, a fome, a sede, tudo podia ser transformado em disciplina, em força. Cada cicatriz, cada ferida que a raiva gravava na mente dos outros se tornava prova de poder. Aprendi a absorver o terror e a frustração, a manipular situações, a dobrar os humanos a meu favor. O mundo fora do Éden era perfeito para mim. Cada cidade era laboratório, cada humano uma lição. Eu observava, aprendia, manipulava. Não havia moral, não havia compaixão, não havia limites. Cada gesto dos anjos caídos me ensinava paciência e precisão. O ódio não deve ser apressado, diziam. Ele deve ser cultivado, refinado, usado com precisão. Com o tempo, comecei a testar meus poderes. Um olhar era suficiente para acelerar corações, um gesto suficiente para despertar terror profundo. A marca pulsava e ardia, mas não para me ferir. Era amplificação de força. Cada humano que me temia ou reverenciava se tornava parte do meu aprendizado, parte da minha ascensão. Eu não precisava mais de aprovação. Eu não precisava de perdão. Eu não precisava de amor. Apenas ódio, apenas força. Apenas controle. Os rituais dos anjos caídos se intensificaram. Observação humana, sacrifícios, cânticos e gestos hipnóticos. Tudo era absorvido, tudo transformado em conhecimento e poder. Eu absorvia sensações, cheiro de sangue, calor do fogo, frio da noite, gosto do medo. Tudo era energia que moldava minha mente e meu corpo. Aprendi a manipular não apenas a matéria, mas também os desejos, a luxúria e a vontade humanas. Cada olhar, cada gesto, cada palavra tornava-se ferramenta. Eu transformava a fragilidade alheia em arma, medo em poder. Com semanas de treinamento, minha presença já era sentida sem esforço. Homens me evitavam, mulheres olhavam com temor e fascínio, crianças tremiam. Cada gesto deles alimentava minha marca, reforçava minha raiva e minha força. O mundo humano se tornou um livro aberto. Observava, estudava, absorvia cada detalhe. E cada emoção alheia se transformava em conhecimento, em arma, em combustível para minha ascensão. Os anjos caídos continuavam a me testar. Cada ritual era mais intenso, cada instrução mais complexa. Aprendi a caminhar entre os humanos sem ser notado, a dobrar situações a meu favor, a transformar fraqueza em oportunidade e medo em controle. Cada cidade corrompida se tornou minha escola. Cada humano uma lição. Cada gesto dos anjos um treinamento. Em uma noite sem lua, me levaram a um cemitério antigo, onde ventos uivavam e sombras dançavam entre lápides quebradas. Ali,
presenciei o ápice do ensino, absorção de energia das almas perdidas. Cada grito de desespero se transformava em força, cada emoção humana que tocava minha mente se tornava arma. A marca pulsava em sintonia com a escuridão. Eu não era mais Caim, filho do Éden. Era sombra viva, encarnação do ódio, força que absorvia medo, dor e desejo. Os anjos caídos eram meus mestres, espelhos e guias. Mostraram-me que não há limites para um ser movido por ódio e poder. Enquanto caminhava entre os mortos, sentindo a energia de cada alma perdida, compreendi algo fundamental. O mundo fora do Éden era perfeito para mim. Minha raiva, minha marca, minha mente, tudo era arma. E então percebi minha missão. Não apenas existir, mas dominar, controlar, absorver o medo, o ódio e desejo. Preparar-me para algo que nenhum humano, nenhum anjo, nenhum Deus poderia deter. O arrependimento? Sim, ele existia, mas apenas como uma lembrança fraca. Eu sabia o que fiz com Abel, sabia que traí Deus e matei meu irmão, mas havia justificação em minha mente. Ele era perfeito demais, amado demais, sempre acima de mim. Ele recebia a atenção que eu nunca tive, e essa ausência me moldou. Eu sabia que minha raiva era justa, meu ódio legítimo. Eu não me arrependia de verdade. Eu só havia descoberto onde minha natureza realmente florescia. No exílio, na escuridão, entre aqueles que compreendiam dor, rancor e poder absoluto. E assim, nas sombras, entre anjos caídos e cidades humanas, começou minha verdadeira transformação. O mundo agora me pertencia, não porque Deus tivesse me dado, mas porque eu aprendi a tomar, a absorver e a dominar. O Éden era lembrança, Abel era memória, e Deus observava de longe, sem perceber que a semente de vingança que ele plantou havia finalmente germinado. Com o poder que os anjos caídos me concederam, os limites se desfizeram como papel ao fogo. As cidades corrompidas, antes labirintos de caos, tornaram-se palcos naturais da minha vontade. O ar mudava quando eu passava, sombras se curvavam levemente, o murmúrio das ruas ajustava-se ao meu ritmo. A marca em minha testa ardia, lembrando-me de Abel, de meus pais, de Deus, e alimentando meu ódio, minha vingança silenciosa e absoluta. Minha mente agora era lâmina. Eu via o medo, a vergonha, a desconfiança antes mesmo de se formarem. Onde outros viam multidões, eu via padrões, compassos emocionais que podia conduzir. Cada cidade virou meu tabuleiro. Praças, mercados, salões de poder. Todos espaços para ensaiar a dominação, experimentar reações, calibrar o uso da marca. Manipular tornou-se arte. Uma palavra sussurrada e já desfazia alianças. Um gesto mínimo plantava sementes de dúvida. Mentiras cresciam como raízes subterrâneas, prontas para florescer em violência. Homens traíam amigos, líderes corrompiam-se, amores se transformavam em ódio. Tudo no compasso que eu ditava. O caos não era apenas destruição, era arte, um espetáculo sombrio que eu pintava com a tinta do medo e da raiva. Os anjos caídos, cúmplices da minha ascensão, me mostravam cada nuance. Veja como a crueza humana ama e teme ao mesmo tempo. Explore isso. Cada cidade respondia antes mesmo de eu entrar. Casas vazias, pessoas se escondendo, animais recuando. Tudo reconhecia a marca, o poder que eu carregava. Os humanos tentavam descobrir, mas a dúvida os consumia, e nisso eu encontrava minha força. Minha cidade permanece invisível. Não por lenda, mas por precisão. Rotas apagadas, odores falsos, sombras que confundem. Quem se aproxima sente o frio na espinha antes de ver telhado ou rua. A sensação de ser observado sem olhos, essa é a minha guarda. E enquanto eles tentam nomear,
Eu sorrio. Nem Índia, nem ruínas esquecidas. Minha cidade é caligrafia secreta, escrita no mundo com fogo. A marca não apenas protege, ela transforma. Não sou apenas raiva, sou arquitetura de vingança. Cada lágrima, cada suspiro, cada promessa quebrada se torna energia. Pessoas viram matéria-prima, cidades fábricas de emoção, líderes máquinas de influência. E então percebi o verdadeiro teste, o silêncio de Deus. Não é confronto de espadas ou palavras. O silêncio é a armadura, acusação, observação. Ele não responde, não fala, e ainda assim, ele observa. Eu interpretei isso como subestimação. Você me fez, sussurrei, imaginando o Criador sabendo da minha ferida. O silêncio voltou. Então entendi. Era hora de traduzir este silêncio para algo que ele não pudesse ignorar. Dor que repercutisse onde a perfeição insiste em habitar. O Éden, mesmo distante, deve perceber que o fruto de sua árvore perfeita deu raiz em solo que ele não controla. Não é vingança teatral, é prova. A ordem não é absoluta. Ainda assim, os humanos perguntam: quem é ele? Que marca é essa? De onde vem tanto poder? E aí está a chave: o mistério. É a dúvida que impede respostas, que alimenta lendas, que transforma a curiosidade em alimento. Alguns desaparecem, outros retornam mudos. Quem sobrevive carrega a ferida, e a ferida alimenta minha marca. Não pretendo revelar tudo. Fragmentos podem surgir, mas o resto será quando a hora for certa. Quando mostrar um pedaço de mim derrubar pilares e abrir fissuras em tempos que ainda acreditam em justiça absoluta. Até lá, deixo o tempo trabalhar. E assim, deixo um convite silencioso. Acompanhem, observem, sigam cada cidade que se dobra à minha presença, cada sombra que respira na minha mão. A história de Caim, o filho lançado do Éden, não é lenda, é lei nova escrita pelo medo, conduzida pela marca, mantida pelo silêncio de Deus. Se você deseja seguir passos que poucos ousaram, ver o que se esconde além do rastro de fumaça e ruína, inscreva-se, ative sua atenção. A cada novo relato, talvez eu revele facetas que nenhum homem imaginaria. Alianças com sombras antigas, encontros com cultos que ousaram me desafiar, traições que passam por sangue e juramento. Por ora, deixo apenas isto: a marca pulsa. Enquanto pulsar, minha história continua. Quem ousar olhar, sinta o frio que precede a revelação. A marca é aviso, a marca é poder. E eu sou o que a marca tornou inevitável. E você gostou dessa história e quer saber até onde tudo isso vai parar? Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos juntos nessa jornada cheia de mistérios e acontecimentos sombrios.